continuação do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, a partir do verso 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda, lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhe, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Este é o tema do nosso sermão. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Vamos a uma breve oração. Oremos, irmãos. Pai eterno, santo e gracioso, nós te louvamos, Deus, e neste momento de culto, Deus, quando o Senhor nos instrui e nós respondemos com louvores, e a sua instrução, ó Deus, fica impressa em nossos corações, a ponto de podermos cultuá-lo durante a nossa semana. Nós estamos agora diante, Deus, da tua santa palavra. E nós necessitamos, Deus, que teu Santo Espírito nos ilumine para entendermos esta palavra já revelada. Por isso, Deus, eu peço mais uma vez perdão pelas minhas falhas e pecados, e eu rogo a ti, Deus, que envie teu Espírito Santo. Que tudo que for falado aqui, Senhor, seja ministrado somente pelo teu Espírito Santo. Que nada saia dos meus lábios que não seja ministrado pelo teu Espírito Santo com a tua expressa autorização. E que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, a imagem do Deus vivo, a ressurreição, a vida, o Deus que se esvaziou de toda a glória e se fez um de nós. O Cristo de Deus, que deu sua vida em resgate por muitos. Você faz parte dos resgatados por Cristo? Se sim, demonstre sua gratidão em oração, de ações de graças. Se não, busque a Deus numa oração súplice, através de Cristo. E clame a Ele, que tenha misericórdia de você e que te aceite no seu reino. Assim como aquele ladrão da cruz fez. Senhor, uma oração simples, súplice e breve. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então nós necessitamos que Cristo se lembre de nós. Nós vemos aqui, nesta questão
do Dia do Senhor 45, que aborda a oração, nós vamos meditar no porquê devemos orar a Deus. Ora, são muitos motivos. Nós vemos que o louvor, o inário, Deus nos deu revelado, o livro de Salmos. E a igreja, então, ela aprende quais são as palavras, com que palavras ela deve louvar a Deus e adorar a Deus. E Deus nos deu um inário pronto, completo, para respondermos à instrução de Deus num culto, que o culto é pactual. Deus nos instrui e nós respondemos louvando a Deus com seus grandes feitos, com as palavras que Ele mesmo nos ensinou no seu inário, nos seus salmos. Mas Ele não nos deu um livro de oração, que nós devemos usar aquelas palavras. Ele nos ensinou uma oração com 6 petições, que, se Deus nos permitir, estaremos analisando nos próximos domingos o efeito e o que significam essas petições. Então, por que Deus não nos deu um livro de oração se Ele nos deu um inário na sua revelação? Porque são muitas as necessidades do homem. São muitas as necessidades que temos. E nós temos liberdade através do nosso sumo sacerdote, que é Cristo, que conhece a nossa fraqueza, e portanto nós temos liberdade de entrarmos diante do trono de graça, ao fim de alcançarmos misericórdia, pedindo tudo aquilo que necessitamos e até mesmo coisas que queremos. Nós temos essa liberdade, por isso não existe um livro canônico, inspirado por Deus, nos ensinando com quais palavras devemos orar. Temos uma oração, que vamos ver, como disse, nos próximos domingos, o significado dessas 6 petições. E nós vamos aprender a orar, encaixando essas 6 petições na nossa oração. Então nós temos a necessidade de muitas coisas. O ser humano tem necessidades físicas, tem necessidades afetivas. O ser humano tem necessidades emocionais. O ser humano tem necessidades psicológicas. E muitas outras, que nós podemos, dentro dessas que eu mencionei, suas ramificações. Então o ser humano, ele tem muitas necessidades. Mas a principal necessidade é a comunhão com Deus. Não imagine, o que vou propor agora, eu não quero que os amados irmãos e irmãs presentes imaginem ou sejam levados por uma emoção. Mas eu conclamo a todos que usem de racionalidade. Racionalmente, como seres pensantes, sem emoção alguma, friamente. Quando, ao longo da sua vida, você percebe que pessoas te evitam. Quando você percebe que pessoas não têm prazer em conversar com você. Quando você percebe que aquelas pessoas, elas não querem estar com você. Pois se elas quisessem estar com você, elas te procurariam, elas demonstrariam de alguma forma, alguma afetividade, elas procurariam, de certa maneira, se aproximar de você, tentariam talvez puxar um assunto, não é assim? Pois é exatamente isso. Se o nosso raciocínio, a nossa inteligência, o poder da faculdade mental que temos, se ela nos foi atribuída por Deus, e nós somos originalmente criados à imagem e semelhança de Deus, embora depois do pecado essa imagem ficou ofuscada, mas ainda assim existem resquícios dessa imagem de Deus em nós. É exatamente isso que Deus, na sua extrema sabedoria, vê dos homens. E é por isso que os homens têm dificuldade de julgar outros homens, mas Deus tem plena facilidade em julgar as pessoas, seja para abençoá-los, seja para algum tipo de juízo, seja para aquilo que Deus determinar na sua santidade, na sua sabedoria, na sua verdade. Ou seja, nada há oculto para Deus. Então a oração, ela se torna não só um meio de nós obtermos benefícios de Deus, mas um meio de comunicação com Deus. Ou seja, a oração também é um meio de graça. Assim como as Escrituras, assim como
a Santa Comunhão, assim como os sacramentos, assim como o jejum, a oração também é um meio de graça. E a oração, ela é o veículo que nós temos para demonstrarmos de forma mais profunda a nossa gratidão a Deus. Quando nós reconhecemos a paternidade celeste de Deus, quando nós reconhecemos Deus como nosso Criador, quando nós reconhecemos Deus como nosso provedor, quando nós reconhecemos que somos dependentes de Deus. E Deus então, Ele ouve aquela oração e Ele determina se Ele responderá positivamente ou negativamente o que estamos pedindo. Mas nós teremos comunhão com Deus. Nós estaremos unidos com Deus. Portanto, amados irmãos, alguém disse que em 3 anos, pessoas que não têm oração como uma de suas práticas, estarão caídas, vencidas pelo pecado. Eu não sei se em 3 anos. Não sei. Não tenho como dizer que em 3 anos isso acontecerá. Mas eu sei que isso acontecerá. Isso acontecerá. As pessoas esfriarão de tal forma na fé. As pessoas terão tanta frieza espiritual que muitas vezes não suportarão o sermão. Muitas vezes não suportarão a presença de Deus neste mundo. Muitas vezes não suportarão um culto. Quanto mais uma eternidade onde o Deus que habita em luzes inacessíveis estará presente conosco. Então, o meio que nos mantém vivos diante de Deus e que revela a nossa gratidão a Deus é a oração. Nós vivemos uma sociedade hoje onde cristãos, quando vão ao restaurante, têm vergonha de orar agradecendo a refeição. Quando os cristãos se reúnem numa fraternidade da igreja, todos oram. Quando os cristãos estão no restaurante secular, ele tem vergonha. E Jesus diz, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, olha que terrível, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Lembrando que Jesus é o nosso substituto diante de Deus. Olha, irmãos, devemos trocar toda essa opressão mundana que nos leva a querer ser igual a eles, igual aos ímpios que se perderão. Como eu sempre digo, não é assim que a nossa mãe falava? Quando nós falávamos, mas todo mundo faz, todo mundo vai. E a nossa mãe falava, mas você não é todo mundo? Então, todo mundo será condenado. Mas você, igreja, não é todo mundo. Você é diferente, você é luz, você é sal, você conhece aquele que você serve, você entende o seu chamado, a sua vocação. Você não é todo mundo. Você não será condenado com o mundo. Portanto, não quero imitá-los. São eles que devem imitar a gente. Então, irmãos, não imite o que é mal. Igreja, não imite o que é mal. Seja autêntico. Tenha a personalidade cristã. Tenha a roupa cristã. Tenha o sangue de Cristo correndo em suas veias. Tenha a carne de Cristo na sua carne. Nós somos corpo de Cristo. E estamos unidos com Ele. Agora, para que esta comunhão seja cada vez mais compacta, cada vez mais firme, cada vez mais presente, não basta apenas participarmos da Santa Ceia do Senhor. Ali nós simbolizamos a nossa união com Ele. Mas nós devemos estar unidos a Ele, em oração todos os dias. Quantas pessoas hoje, no século 21, nesse tempo de apostasia, vão dormir sem sequer ajoelhar-se? Claro, algumas pessoas têm uma debilidade física que não pode ajoelhar-se, não tem problema. Ajoelhe-se espiritualmente. Quantas pessoas vão deitar-se depois de um dia inteiro, sem sequer fazer uma oração a Deus? Obrigado, Senhor, que cheguei até aqui. Vou deitar na minha cama, não sei se vou passar daqui, mas até que cheguei, pela tua graça, obrigado. Obrigado porque tive um alimento sobre a minha mesa hoje. Obrigado porque dei alimento para os meus filhos. Obrigado, Senhor, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão, pela minha família, pelos meus amigos, pela minha igreja. Obrigado, Senhor, porque eu ainda estou respirando, esse velho coração ainda bate, essa velha mente ainda faz seus projetos e planos. Obrigado, Senhor, porque pessoas por muito menos, já não estão mais aqui entre nós. E muito obrigado, Deus, porque no dia que o Senhor se aprover me levar,
eu tenho um assento reservado nas bodas, nem que seja lá entre os últimos, ou o último. Obrigado, Senhor. Sim, irmãos, a oração, ela é a forma mais forte, mais profunda, mais preciosa para Deus, de nós revelarmos a nossa gratidão a Ele. É fato que algumas pessoas, principalmente no nosso meio reformado, acreditam no fatalismo. Olha só, Charles Spurgeon, ele combateu o fatalismo. E eu quero mencioná-lo numa frase. E ele disse: a oração move a mão daquele que move o mundo. Mas alguns fatalistas, extremistas, dizem que não, porque nada pode mover a mão de Deus, porque Deus determinou tudo. Ora, Deus determinou responder às nossas orações com sim ou com não. Deus determinou que nós devemos orar a Ele. Por exemplo, sobre a tentação, Jesus diz, não precisa abrir, mas lá em Mateus 26, 41, diz: orai para não cair em tentação. Deus determinou responder à oração. E Ele diz: orai para não cair em tentação. Ora, se a pessoa acredita no fatalismo, e a pessoa diz então que não precisa orar, porque o que Deus determinou vai acontecer, e essa pessoa não orar e cair em tentação, seria extremamente herético dizer que ela caiu em tentação porque Deus determinou isso. Porque as Santas Escrituras diz que Deus a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O que Deus diz é: orai para não cair em tentação. Então se uma pessoa orar para não cair em tentação e a outra pessoa não orar para cair em tentação, obviamente a que não ora está muito mais exposta, embora as duas estejam expostas. A que não ora esteja muito mais exposta, porque Deus determinou responder sim ou não à nossa oração de acordo com os seus santos propósitos. Então, irmãos, a oração é um veículo que nós temos para demonstrarmos a Deus a nossa gratidão. Há o que ora e há o que não ora. Há o que busca a Deus, há o que não busca a Deus. Há o que se preocupa com Deus e há o que não se preocupa com Deus, o que é indiferente. O Senhor Jesus, ao ensinar a escatologia é o ensino das últimas coisas, vem da palavra grega eschaton, que significa último, últimas coisas. Ele diz que no final dos tempos, falando de forma genérica, deste mundo, da forma que conhecemos hoje, quando chegar no final dos tempos e Cristo vier na sua glória, será como um piscar de olhos. Não é isso que Jesus fala? Portanto, num piscar de olhos, Cristo virá na sua glória, colocará alguns para a direita, outros para a esquerda, fará o seu grande juízo e julgará as nações com cetro e ferro. Num piscar de olhos. Isso parece tão longe. Faz mais de 2000 anos que Cristo falou isso. Isto é longanimidade de Deus. Misericórdia, que enquanto o último eleito não for alcançado, Cristo não voltará. E o Senhor terá seus propósitos. Mas se nós pensarmos na escatologia pessoal, no nosso escatom, no nosso último dia, isso parece tão perto. Isso não parece tão longe. Porque isso não vai demorar 2000 anos. Isso parece muito perto. O nosso escatom particular, a nossa escatologia pessoal, também será como um piscar de olhos. Porque em um momento estaremos vivos, num outro momento estaremos espiritualmente. E poderemos olhar para ver agora que todas as coisas que desejávamos quando estávamos vivos já não têm a mínima importância. Não tem mais nada. O apelo da carne já não serve para mais nada. A ambição das riquezas de obter patrimônio já não serve para mais nada. E agora nós contemplamos céu e inferno. E num piscar de olhos estaremos numa nova realidade. E é para esta nova realidade tudo isto. Tem pessoas que falam assim: não, mas a pregação não pode falar isso para não pôr medo. Não é medo, é instrução.
esta nova realidade é o motivo pelo qual Deus levantou os seus profetas, Deus levantou Cristo, Deus levantou os seus apóstolos, Deus levantou os reformadores para corrigir a igreja, Deus deu a sua revelação bíblica para que nós, vendo com os olhos, entendamos que a realidade eterna é muito diferente das coisas que nossos olhos humanos podem ver, porque essas coisas são temporais e elas vão passar. E todo esse apelo e desejos e ambições e pensamentos que nos envolvem profundamente aqui, ficarão todos para lá. E no piscar de olhos, a nossa escatologia pessoal. E aí o Senhor Jesus, ele ensinou isso para aquele homem que tinha uma grande safra. Vou derrubar os meus celeiros, construir celeiros maiores, guardar toda a minha safra e vou dizer à minha alma. Olha a prepotência do homem, né? Olha, ele não sabe o que vai acontecer dali um minuto. Mas olha a prepotência dele. Vou dizer à minha alma, come, bebe, regala-te, porque tem para muitos anos. E a resposta de Cristo é, louco. Jesus chama aquele homem de louco, de tolo, de nécio, de insensato, de alguém que não vê, de alguém que está totalmente fora da realidade. Fala, louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem será? E aí, sabe o que mais ele fala? Ele fala assim, o que você tem para dar? Para quem pedir a tua alma? O que você tem para dar? Os teus celeiros cheios de abundância e fartura? Salmo 24 diz que tudo pertence a Deus. Ageu diz que o ouro e a prata pertencem a Deus. O próprio Salmo 24 vai dizer que as próprias pessoas que estão no mundo, a terra, tudo que nela tem, tudo que nela existe, tudo pertence a Deus. O que nós temos para dar? Que é o homem para querer aceitar Deus. Então, a oração, irmãos, é o veículo que nos torna humildes diante de Deus, que nos mostra que nós somos dependentes da graça de Deus, e que sim, eu oro agradecendo a Deus pelo meu alimento na frente dos ímpios, por que não? Faço questão de fazer isto, porque eu sou grato por tudo, e eu sei que aquele alimento, ele é abençoado na minha vida. Ele é bênção para mim. Então, irmãos, nós vemos muitas coisas. No texto de Lucas 11, de 1 a 13 que nós lemos, que eu serei breve, deixa eu ver. Eu vou dizer aqui, Jesus nos ensina, Jesus ensina aos que querem aprender. Para o mundo, o princípio da sabedoria é o questionamento. E muitas pessoas equivocadamente se comportam assim na igreja, como questionadores, inquisidores. Tais pessoas não estão preocupadas em aprender, estão interessadas em questionar. A Escritura declara que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Assim, o cristão que teme a Deus pergunta para aprender. Aprender é o seu objetivo. E ele quer aprender mais de Deus. Então, Jesus, ele vem aqui e ele começa a ensinar. E ele ensina a oração que nós vamos, se Deus nos permitir, como diz, estudar nos próximos domingos as 6 petições. Maravilhoso. Maravilhosas 6 petições, como elas são enraizadas e o porquê que Jesus ensinou a pedir aquelas coisas. Agora, dos versos 5 a 8, em meio a esse contexto, Jesus ele conta uma parábola, que é muito importante nós entendermos essa parábola. A parábola do amigo importuno. E olha só, há uma linguagem no reino de Deus, principalmente da noiva, né? Das 5 prudentes às 5 nécias, tá? E elas, ali nós vemos que quando as nécias, elas voltam, que elas foram buscar azeite, a porta já estava fechada. Elas perderam as núpcias, perderam as bodas, certo? Porta fechada, perdeu as bodas, tá? Nesta parábola, Jesus estará se referindo a ímpios, porque essa parábola do amigo importuno, ele está se referindo a ímpios. Porque olha só, disse-lhe ainda a Jesus, qual dentre vós tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer.
E o outro lhe responda de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos já estão comigo deitados. Aqui, veja bem, Jesus, ele vai estar explicando para o homem, essa oração aqui é uma resposta de oração para o homem, para a pessoa que chegou depois que a porta fechou. Aqui está se referindo ao ímpio. E os irmãos vão perceber algo muito importante aqui. E o outro lhe responde lá de dentro dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos, olha o que Jesus ensina aqui no verso 8. Digo-vos, que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, que é isso que Cristo vai fazer, que Deus vai fazer com os salvos, já não vos somos servos, vos somos amigos. Vos somos amigos, vos somos amigos. Certo? No tempo oportuno, vocês estão cansados. Digo-vos, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E lhe dará tudo o que tiver necessidade. Ou seja, muitas vezes Deus responde à oração de ímpios. Muitas vezes Deus responde à oração de ímpios. Tá? Então é falso o pensamento que a pessoa tem, que ela diz que ela não precisa de comunhão, que ela não precisa de igreja, porque ela ora na casa dela para Deus, e Deus responde a oração dela. O que significa isso? O que tem isso? Se Deus é gracioso em dar, se Deus é gracioso em generosidade, se Deus é abundante em generosidade, se Deus concede vida aos ímpios, Deus concede vida aos ímpios. Hitler, antes do Holocausto, o coração dele batia, ele respirava, ele estava vivo, ele tinha alimento sobre a mesa dele. Deus concede vida aos ímpios. Deus concede favores aos ímpios. O sol nasce para justos e para ímpios. Não é isso que define um cristão. Não é resposta de oração de Deus que define um cristão. Aqui diz: digo-vos que se ele não der por ser amigo, poderá dar pela importunação. É como a oração, a parábola que o Senhor Jesus fala, do juiz iníquo. Que a mulher vai pedir alguma coisa lá para ele, e pela importunação ele acaba concedendo. Então, irmãos, não há em Deus alguma restrição no sentido de abençoar pessoas de fora também. O que não há é salvação para eles. O que não há é rendição espiritual. Portanto, irmãos, se a pessoa fala: não, eu sou salvo porque eu não preciso de Cristo, eu não preciso aprender das Escrituras, eu não preciso aprender de Deus, eu negligencio todas estas coisas, eu negligencio tudo que Ele exige na sua palavra, eu negligencio os mandamentos, negligencio o quarto mandamento, eu não quero estar em santa comunhão, eu não preciso disso, porque eu fiz uma oração há 48 anos atrás, aceitando Deus, e agora tudo que eu peço em oração Ele me ouve. Essa pessoa está mergulhada em enganos. E como diz no livro do Apocalipse, o próprio Deus deu essa pessoa, determinou concedeu a essa pessoa dar crédito à mentira. E ela acha então que ela vai estar salva porque Deus é abençoador, Deus é generoso. E Deus tem seus propósitos para cima ou para baixo. Deus é Deus em tudo, e Ele enche todas as coisas. E aqui, dos versos 2 a 4, veja só, não vamos explorar, porque nós vamos estudar nos próximos domingos, mas note como a oração está intimamente ligada à sã doutrina. Veja só, verso 2. Então lhes ensinou a orar, dizendo: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, interesse na santificação, interesse na vinda da justiça, da paz e da alegria do reino de Deus. Veja só a oração que Jesus nos ensinou. Santificado seja o teu nome. A primeira coisa, o nome de Deus é santificado.
Mas quando eu oro dizendo santificado seja o teu nome, eu não estou orando dizendo, que o Senhor seja santificado em todo mundo menos em mim. Não é isso. É que seu nome seja santificado em mim. Que através de mim, que eu busque essa santificação, que é algo que eu me importo. Assim como eu importo em ter uma promoção no trabalho, em completar minha carreira acadêmica, em comprar um carro novo, em qualquer outra coisa, eu me importo com essas coisas. Eu quero ser santo. Eu quero que seu nome seja santificado em mim. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, ou seja, eu não quero só que o teu reino venha na minha esposa, nos meus filhos, nos meus vizinhos, nos irmãos da minha igreja, que todo mundo faça justiça. Não, eu quero eu ser justo também. Que venha o teu reino em mim. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Depois ele vai dizer, pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Um reconhecimento da nossa dependência de Deus. Ou seja, eu sei que o Senhor é o provedor. Se eu tenho o meu salário que eu recebo da minha empresa, é porque o Senhor me concede forças e saúde. Que o Senhor me abriu essa porta de trabalho. Senhor, que isso continue, que eu continue provendo. Que o Senhor proveja a mim para que eu possa pôr na mesa para a minha família. Me dá o pão porque eu preciso desse pão. Eu não posso pegar aquela semente e transformá-la em pão. Eu necessito até de homens que plantem a semente, que reguem, que adubem, que colham, que façam a refinação lá, que debulhem tudo, que vendam. Outros que pegam aquilo, que façam uma massa, que coloquem no forno, alguém que forneça a lenha ou a energia elétrica para o forno, para que aquele pão se aqueça, alguém que entregue aquela farinha, alguém que vai lá fazer aquele pão, alguém que me pague um salário para que eu tenha dinheiro para ir lá comprar o pão, até que esse pão chegue à minha mesa. Tudo isso é providência de Deus em todos esses processos. Mesmo porque a semente só vai prosperar lá na terra se tiver a bênção de Deus. O pão nosso cotidiano nos dá de dia em dia, ou seja, somos dependentes de Deus. E o quarto aqui, né? A penitência e a prática cristã do perdão. Perdoa-nos os nossos pecados. Nós precisamos do perdão dos nossos pecados. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Cristo, ele faz uma substituição. Então, quando nós somos o corpo de Cristo, quando nós oramos, quando nós estamos interagindo com Cristo, desenvolvendo a nossa vocação e eleição, como nós vimos lá em Pedro, nós somos corpo de Cristo, fervorosos e ativos. Certo? Há uma substituição aí. Quando Deus olha, Deus não vê os pecados que nós já cometemos. Deus vê os méritos de Cristo em nós. Porque houve uma substituição, como houve com Barrabás. Não estou dizendo que Barrabás foi salvo, eu não sei. Mas o fato aconteceu para que nós possamos entender que é um justo pelo pecador. Então há uma substituição. Deus não olha os pecados que eu já cometi, que infelizmente, e me envergonho deles. Mas Deus vê os méritos de Cristo em mim. Essa é a salvação do indivíduo. Não é uma oração lá, como se fosse um patuá, alguma coisa assim. E aí, irmãos, obediência buscando proteção contra cair em tentação. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Lá em Mateus vai estar, mas livra-nos do mal. Né? Esse mal, no original do Novo Testamento, é poneru, que significa maligno. Nos livre do maligno. Nos livre de toda cilada e intenção maligna, que pode inclusive dominar a minha mente, para que eu me torne também, ou tenha atos malignos. Quando me livra do maligno totalmente, não é só para me proteger fisicamente ou espiritualmente, mas é também para que eu não faça nada maligno com ninguém. E essas coisas devem ser observadas. E finalmente, irmãos, Jesus nos encoraja a não desistir, tá? Jesus, ele nos mostra que ele concede
o que nós necessitamos. Os versos 9 a 13. Por isso vos digo, o que é Jesus dizendo? Pedi e dar-se-vos-á. Nem que for para o ímpio, importuno. Pedi e dar-se-vos-á. O cristão não quer pedir. Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Tiago fala assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Olha só, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Peça o que é lícito diante de Deus. Peça o que é lícito diante de Deus. Tá? Buscai e achareis. O Senhor Deus diz assim, olha, a um tempo oportuno, aquele que me buscar, eu me farei achar. A um tempo oportuno. Busca Deus, sem exigir tempos de Deus. O tempo é uma ferramenta nas mãos de Deus, e Ele governa as coisas pelo tempo. Isso não concede a nós. Quem é o homem para dar prazo a Deus? Ah, eu estou orando há 1 ano e Deus ainda não fez. Quem é o homem para dar prazo a Deus? Deus está mantendo, certo? Buscai. Tá? Outra coisa, batei e abrir-se-vos-á. Tem pessoas que morrem depressa, né? Morrem depressa. Bate na porta de Deus como aquela criança que toca uma campainha e sai correndo. Já viu aquela criança que toca a campainha e sai correndo? Tem pessoas que assinam a presença de Deus. Bate, mas sai correndo. Não quer ver, não quer saber, não quer esperar, não quer ter comunhão. Então, nós devemos ter qualidade nessas coisas, como Pedro falou no desenvolver da nossa vocação, o texto que nós lemos no início do culto. Tá? Pois todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Então, irmãos, Cristo mostra a abundância da bondade e do amor do Pai, tornando nós, que somos maus, como exemplo. Veja dos versos 11 a 13. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que os pedirem. Quem consegue entender que toda a plenitude da bênção maior que um ser humano pode ter, chama-se Cristo. Cristo. E que o Espírito Santo é o agente, é a terceira pessoa da Trindade, que é o agente que vai nos capacitar com essa busca de Cristo. Então, se nós que somos maus, não somos cruéis a ponto de nosso filho pedir um pão e nós darmos uma cobra para ele, ou um escorpião, Deus também não é cruel. E Deus, ele concede todos os benefícios. Amém. Eu quero só lembrar aos irmãos que o apóstolo Paulo diz que Deus, há poder nele para nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque Ele é o Deus vivo. Ele pode ouvir. Porque Ele é amoroso, Ele ouvirá. Amém. Então, a oração, irmãos, que pretendemos estudar nos próximos domingos, se Deus nos permitir, ela vai nos abrir uma porta, não só para expressarmos a nossa gratidão de fato a Deus, que a nossa única resposta a Deus é a nossa gratidão. Não só para isso, mas para que nós tenhamos uma comunhão tão perfeita com Deus, que as coisas que nos trazem depressões, opressões, elas vão se tornar tão pequenas e que vai ser tão fácil superá-las, porque Deus, Ele se fará presente totalmente e nós estaremos nele, pois nele vivemos e nele nos movemos. Amém. Amém. Quero convidar a Santa Amada Igreja para louvar